Olá, fazendo esse vídeo e sendo bem objetivo no assunto, um assunto que é polêmico. Jesus foi canibal? Bom, é um assunto delicado, mas é uma resposta que temos na Bíblia sobre esse assunto. Esse assunto foi lançado numa sala de aula, um professor de faculdade, uma pessoa, um PhD, inteligente, certamente a matéria que aplica, mas ele levantou esse assunto numa sala de aula com vários alunos e ali trouxe um certo constrangimento. Jesus canibal. E ele, esse professor ainda, ele se expressou que provava na Bíblia. Bom, o que ele provava e prova na Bíblia é o que está escrito no livro Evangelho, no capítulo 6, versículos 53, 54, 55, alguns versículos, que diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Esse assunto, essas palavras Jesus falando, Evangelho João, capítulo 6, porque uns dias antes Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, uma multidão se alimentou e no dia seguinte a multidão veio até Jesus querendo da mesma forma o alimento, e Jesus começa a falar e a se manifestar à multidão de que ele veio ao mundo para alimentar os homens. Mas o alimento que a multidão ali alimentou, os pães, o pão para alimentar o seu corpo físico, é o alimento cotidiano de todos os dias. Precisamos nos alimentar para termos saúde física, ou seja, o corpo está sadio. Se nós ficarmos sem alimentar, certamente iremos padecer as consequências. E Jesus sempre falou abertamente, de uma forma usando as coisas materiais e mostrando as espirituais. E Jesus falou: sou o pão vivo que desceu do céu. Deu um nó na cabeça das pessoas. Jesus falou para a mulher samaritana: eu sou a água da vida. Quem beber dessa água que eu dou, salte dessa vida para a vida eterna. A mulher samaritana também ficou sem entender e assim por diante. E chegou o momento em que Jesus, falando da sua vida, que ele veio com o plano, o propósito, o projeto de Deus a este mundo, entregar a sua vida em resgate às nossas vidas, e ele falou que ele estava entregando o seu corpo, a sua vida, em favor às nossas vidas. E ele assim deixou bem claro: verdadeiramente, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem parte comigo. Tão direto. Agora, Jesus não estava falando de material, do comer o corpo material, beber o sangue, mas ele estava falando da sua vida, da importância,
o porquê que ele veio a este mundo e entregando a sua vida para dar vida eterna. Então, precisamos nos alimentar, sim, do corpo de Cristo. É comer da carne, é beber do sangue. E isso é espiritual. E isso temos nós a palavra para podermos nos alimentar o espiritual. Sabemos que nos nossos dias há uma escassez de alimento. Agora não é alimento o material para alimentar o físico, encher o estômago e estar bem saciado, mas é o alimento para alimentar a alma. E só Jesus. O profeta Amós, ele profetizou uma palavra tão maravilhosa nos seus dias e hoje é o que nós estamos vendo. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Hoje as palavras, a verdade, a palavra, o alimento que alimenta a alma e que faz com que o homem esteja alimentado espiritualmente, há uma escassez. Porque temos visto muitos pregando, falando para o ego, para si próprio, deixando de apresentar o verdadeiro sentido, Jesus, que é o alimento espiritual, que é aquele que temos nós que comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Jesus, para estarmos alimentados espiritualmente. E isso há uma escassez. E nós precisamos entender isso. E quando Jesus, a última ceia com os discípulos, e depois o que ele falou para nós nos nossos dias, quando participamos da ceia, nós o participamos e geralmente a palavra ela é expressada todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, anunciais a minha morte até que venha. Então a ceia ela tem um significado, a lembrança do corpo de Cristo que foi entregue, o sangue que foi derramado para nós alimentarmos ali do pão, do cálice, até que ele venha. E hoje nós entendemos que Jesus está às portas e ele vem. Mas ele vem para um povo que está alimentado. Não é uma denominação que vai te fazer que você esteja preparado, mas é a leitura da palavra de Deus, o comer da palavra, é do beber do sangue, é estar ali saciado, a sua mente totalmente ela envolvida nas coisas que diz respeito a Deus, o reino de Deus, a eternidade. E isso nós temos visto hoje, que há muitos enganos. Na América, um pastor, ele pregando, falando sobre a respeito que nós somos ovelhas e que o Senhor Jesus é o nosso pastor, certo? É isso mesmo, Jesus é o bom pastor e nós somos ovelhas. Acontece que em frente a essa igreja, a essa denominação, um gramado, e ele falou, agora nós vamos sair daqui de dentro do templo e vamos lá para fora nesse gramado e nós vamos ser como ovelha, vamos comer da grama que ali se encontra, naquele jardim, naquele pátio, naquele gramado, e as pessoas lá naquela cena tão humilhante, tão infelizmente triste, as pessoas deitadas, se ajoelhadas, comendo grama, como ovelhas, obedecendo o pastor.
É muito triste essa passagem. Esse vídeo está no YouTube. Os irmãos, as pessoas que queiram ver, é triste. Bom, mas também um outro pastor de renome no Brasil, ele falou a respeito que nós temos que comer a palavra, mas Jesus falou: comer do meu corpo, beber do meu sangue. É espiritual. Esse pastor, ele, no púlpito da igreja, no seu local de sermões, ele pegou a Bíblia e rasgou algumas folhas, colocou na boca e começou a comer a Bíblia. Papel. Incrível, né? Pessoas tão inteligentes, infelizmente, escandalizando as coisas que diz respeito às coisas de Deus. Assim também, quando Jesus falou do comer a sua carne e beber do seu sangue, Jesus tinha os seus 12 discípulos, mas havia outros mais discípulos. E eles, ouvindo esta passagem, essa palavra, eles se escandalizaram e foram embora. Comer da minha carne e beber do meu sangue é estranho, né? Pois bem, Jesus falando do que é espiritual e as pessoas não entendendo. Mas nos nossos dias, a mesma coisa. Há muitos ensinos que entram na contramão bíblica. Se formos falar, vai criar um certo desconforto, porque é aquele velho ditado: religião não se discute. Realmente concordo. Religião não se discute. Mas a Bíblia nós temos que ler, nós temos que colocar em prática, nós temos que obedecer. A palavra de Deus se discute. E há um engano tremendo nos nossos dias. O inimigo, o adversário das nossas almas, pensamentos, ele coloca vários obstáculos para trazer um certo desconforto, dúvidas, uma incredulidade. Mas a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é justo. A palavra de Deus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras elas hão de cumprir. E ela está se cumprindo. Por isso, nós temos o privilégio de entender e de obedecer a palavra de Deus. Infelizmente, esse professor, nessa sala de aula, com vários alunos, ele falou que Jesus era canibal e ele provava na Bíblia. Infelizmente, professor, você foi muito infeliz nesse assunto. O assunto é: comer da carne e beber do sangue é obedecer a palavra de Deus, é ser fiel a Deus. É aquela passagem do sermão profético, no fechamento, Jesus, durante um dia, no livro de Mateus, do capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, foi uma mensagem no monte, um sermão com uma multidão, vários ensinos ali, Jesus falando para a multidão, e no fechamento Jesus falou assim: bom, o homem que ouve as palavras de Deus e as obedece, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, o homem insensato, que não crê na palavra de Deus, que não obedece, que vive uma vida que é dono de si próprio, é como o homem que construiu a sua casa sobre
a areia. Não tinha sustentação. Ele construiu a sua casa na areia, veio o vento, os rios sopraram, os rios, a água, a força, os problemas, circunstâncias da vida, e derrubou aquela casa porque ela não estava edificada sobre a rocha. Então assim é, o homem que obedece à palavra de Deus tem a sua casa, a sua vida espiritual edificada na rocha. O homem que não tem a sua casa, a sua vida espiritual edificado na rocha, qualquer problema é um abalo. Mas se você está abatido, caído, desanimado, não permaneça caído e nem desanimado. Leia a Bíblia. Ore, busque a Deus. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele está perto, aonde você está nesse momento. Jesus é o alimento para a tua alma. Jesus é o alimento para tirar da depressão, da angústia, da tristeza. A depressão é falta na mente de uma palavra, não de homens, mas de Jesus. E Jesus está pronto a falar ao teu coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Abre o teu coração para Jesus. Deixa o Espírito Santo falar contigo, te orientar. E Ele tem o melhor para você. A palavra de Deus é tudo. Evangelho João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Palavras de Jesus para nós, palavras de ânimo, palavras de conforto, de consolo, palavras de autoestima. Para te levantar, é a palavra de Deus. Não se deixe levar pelas palavras de homens, mas abra o teu coração, deixa Cristo entrar na tua vida, alimentar você com alimento espiritual, coma do corpo de Cristo, beba do sangue de Jesus, esteja e seja fortalecido nas promessas de Deus. Tudo isso aqui o mundo vai passar a acabar e vai estar com o Senhor aqueles que realmente se alimentam na palavra, aqueles que vivem realmente a palavra de Deus. Volto a falar, infelizmente esse professor foi infeliz falar que Jesus foi canibal. Jesus, ele foi e ele é o alimento para a nossa alma. E por isso podemos nós glorificar o nome de Deus pelo tão grande amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, não para condenar, mas para salvar. É essa a palavra de Deus. Que Deus abençoe aquele professor que falou o que não devia ter falado. Certamente os alunos ali ouviram uma coisa no seu coração, vindo uma palavra de um professor, que é uma autoridade numa sala de aula, a interrogação. E hoje nós podemos agradecer a Deus pelo alimento tão maravilhoso que Ele tem dado a nós, que é a palavra de Deus. Eu quero orar com você e que Deus te abençoe, que te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e família. Vamos orar para que, em nome de Jesus, você seja uma pessoa fortalecida com a palavra de Deus, fortalecido com o alimento que é Jesus. Que o Senhor venha te dar saúde física, mas muito mais a saúde espiritual. O corpo físico, sem se alimentar, está desnutrido, sujeito a qualquer vírus, enfermidade que esse mundo aí está. É assim o físico.
A alma, a mesma coisa. Se nós não estivermos alimentados com a palavra de Deus, estamos sujeitos a qualquer vento de doutrina, qualquer palavra, alguma coisa para nos desanimar na caminhada. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Então vamos orar para que assim o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou de uma forma tão extraordinária, que enviou seu único Filho para nos resgatar da morte. Jesus venceu a morte. Jesus, ele tem o poder da vida, e que essa vida seja para nós esse presente maravilhoso de viver essa vida, esse mundo, esse tempo, mas já aguardando a eternidade, aquilo que já está preparado para nós. A todas as pessoas, abençoe nesta hora essa pessoa que está ouvindo, seja o seu problema qual for, porque não existe tamanho de problema para esse Deus tão grande e poderoso. Resolva os problemas, abençoe essa pessoa, guarde essa pessoa, família, resolva, solucione, que essa pessoa tenha fé, que essa pessoa possa confiar no Senhor e assim, Senhor, viver em agradecimento ao Senhor pela vida, o corpo de Cristo que foi entregue para nos alimentar a alma, para estarmos alimentados, para nos apresentar diante de Ti, ó Pai. Ó Pai, oramos e entregamos assim todas as pessoas diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.